gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui faremos uma coisa um pouco diferente. Vocês não estão vendo a minha imagem pelo seguinte. Como eu dizer, hoje eu preferi fazer o vídeo todo com imagens porque eu acho que seria mais útil e produtivo para a nossa finalidade aqui. Porque hoje eu explicarei para vocês um pouco mais a fundo sobre brasões. Sim, explicarei mais sobre a composição de brasões. E para começarmos isso, a primeira coisa que temos que entender é que o brasão, o que ele é? Ele é composto por escudos, com vários formatos diferentes, com uma área externa a ele, assim, para, sei lá, um adorno, um adereço, assim, e com uma simbologia interna ao escudo, com suas divisões e cores e símbolos e por aí. A primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês sobre a formação de um brasão é a seguinte, são as cores. O brasão pode ter as seguintes cores: o amarelo, que é chamado de ouro na heráldica, o vermelho, o verde, o preto, o branco, que é chamado de prata, o azul e o púrpuro, que é o roxo, assim. Basicamente, os brasões têm essas cores que eu falei. E vocês até estão vendo aí na imagem mostrada aqui no vídeo, né? O sistema de cores é basicamente simples. Existem duas cores com nomes de metais, que é o ouro e a prata, e existem as outras cores que têm outros nomes, né? As cores com nomes de metais normalmente não costumam se tocar. Quer dizer, até costumam ser tocadas uma a outra, mas tipo, não costumam ficar apenas uma com a outra. É normal que haja uma terceira cor para separar elas, e não ficar uma coisa monocromática só de metais nos brasões. Então, tipo, você não vai ver um símbolo dourado em meio, um símbolo amarelo em meio a um fundo branco, ou o contrário. Talvez você veja um símbolo amarelo em meio a um fundo branco e azul, ou branco e púrpuro, sei lá. Mas, tipo, só branco, você não vai ver. Um fundo só branco e um símbolo só amarelo, você não vai ver as duas combinações assim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu tenho que falar para vocês é que existem vários formatos de escudos. Existem escudos quadrados, ogivais, tem outros formatos também, redondos, ovais, e vários outros formatos, como vocês estão vendo aqui. Isso é baseado, com certeza, no formato de escudos para batalha. Mas existem todos eles mesmo, e todos eles podem ser utilizados para brasões. O mais comum são os ogivais. Sejam os ogivais com uma convexidade maior ou ogivais com convexidade menor. Ogivais ovais, assim. Os dois formatos de escudo são os mais comuns assim para brasões, mas outros formatos também são utilizados, quadrados, retangulares, ogivais com um formato não reto no topo, mas normal formato reto, assim, mas o formato não reto também é comum, e por aí, né? E aí, depois que falamos dos formatos de escudos e das cores dos escudos, podemos falar sobre as divisões existentes neles. Basicamente, eles podem ser divididos eles podem ser plenos, que é quando só há uma cor no fundo. Eles podem ser... Vocês estão vendo a imagem aqui, eu estou só falando, mas tipo, tem a imagem para vocês se orientarem. Partidos, que é dividido ao meio na vertical. Cortado, que é dividido ao meio na horizontal. Lembrando que tipo, o cortado, que como eu já falei, é na horizontal, pode ter simbologias diferentes se falarmos, como vamos dizer, dependendo de onde for o corte. Se for mais alto, pode ter uma simbologia, se for mais baixo, pode ter outra, se for exatamente no meio, pode ter outra ainda. E aí nós temos os talhados e os fendidos, que são os cortes diagonais. Estão vendo na imagem a diferença entre um e outro? Só muda a direção. De um lado é talho, outro é fendido. Aí tem o esquartelado, que é a divisão em 4 pedaços sem diagonais. O franchado, ou franqueado, que é a divisão diagonal. E tem esse gironado, que é a divisão em 8 pedaços. Esse contragironado aí que estão vendo na imagem, tipo, isso é uma outra coisa, eu vou explicar mais pra frente, relaxa. Aí tem as divisões em 3 pedaços aqui, que é o que eu falei, esses são chamados tercidos. E eles não são tão monocromáticos como estão aqui, podem ter mais cores, não precisam ser 2 cores apenas, uma cor da faixa em relação a outra cor do escudo, podem ter mais cores também. Mas aqui é só uma referência, são os terciados. Terciados são divididos em 3 cores, em 3 pedaços, quer dizer, não necessariamente 3 cores. E tem vários outros formatos de divisão. E aqui nessa outra imagem tem um pouco dos significados dos formatos de divisão. E isso é uma coisa interessante para mostrar para vocês. Esse chefe significa assim mais ou menos.
Tá vendo essa faixa vermelha em relação ao resto branco? A área vermelha é destinada ao brasão do suzerano e o resto é destinado ao seu brasão. O campanhe, a área branca é destinada ao seu brasão e campanhe significa uma batalha que você teve que foi significativa para a sua família. E aí podem entrar outras simbologias ali. Esses dois aqui de divisão são coisas mais simples e podem ter mais de não são mais simples não, são mais complexas e podem ter mais de um significado. Essas faixas aqui. Esse orle significa, orle ou orla, significa que é um brasão de uma família que está dentro de outra família. E por isso tem esse brasão separado assim, com uma faixa de brasão separando. Significa mostrar a internalidade. Esse outro também aqui, Ecuren em Ser. Está em francês aqui o negócio. Eu não sei ler francês, então isso complica um pouco as coisas, mas enfim. Esses brasões com um quadriculado apenas no canto esquerdo aqui da tela, acho que seria o canto direito do brasão, mas eles seriam, como vamos dizer, simbologias de outra família, a qual dá muita importância à sua. Ela pode não necessariamente ser uma família suzerana da sua, mas é uma família que tem relativa importância na sua, e por isso tem o brasão dela dentro do brasão da sua. Esse quadriculado aqui é uma mistura das duas famílias, só que a área em branco é o brasão principal. É a família principal, provavelmente família paterna. E a área em vermelho é provavelmente família materna, nesse daqui, quadriculado em forma de cruz. Cruz, não precisa falar, é uma simbologia cristã. Esse X aí é uma outra simbologia cristã. Esse chevron é uma simbologia de povos pagãos, assim. De uma família de origem pagã, onde ela já tinha poder antes do cristianismo. Geralmente utilizada para dizer isso. E, sei lá, tem várias outras coisas aqui. A borda também, por exemplo, significa, a sua família está aqui, mas a sua família está dentro de uma família maior. No outro, a outra família faz parte da sua, sei lá, aqui a sua família está dentro de uma família maior. E tem vários outros símbolos, assim, de divisões. A maior parte desses símbolos são utilizados por famílias que, como vamos dizer, não estão no auge do poder, já possuem poder há algum tempo, só que, elas não possuem uma simbologia para o poder dela. E aí elas foram forçadas a adotar uma simbologia mais rápida. E normalmente significa isso, essas divisões. Mas sei lá, podem ter outros significados também, né? Mas esse é o normal para isso. E agora vamos a outras simbologias aqui. Tem a borda, que eu já expliquei, né? Que é o símbolo de outra família. A orla significa que é alguma coisa dentro da sua família, que é uma divisão da sua família especial, né? Eu acho que até expliquei errado, mas enfim. A orla, como eu deveria ter falado, é que a sua família faz... Você não é só de uma família, mas a sua família é o centro de uma família maior, entendeu? Isso. Aqui tem as divisões aqui explicadas. Tem esse escudo central, assim, que é muito mais que a sua família, que você centralizou a sua família, assim, ou centralizou as casas que estão envolvidas, que é o escudete aqui. E tem o lambel. O lambel é uma simbologia interessante, que é a simbologia dos destronados, como eu já falei no outro vídeo sobre heráldica. Isso significa que tal pessoa ou família são os legítimos herdeiros do trono, só que não estão ocupando ele ainda. Só que no momento não estão nele. A minha família possui isso no brasão. Mas, vocês podem ver isso na família real brasileira atualmente, no brasão dela. Não no brasão oficial que ela tinha enquanto ela no poder, mas se você pegar o brasão atual, vocês verão isso. E essa é outra característica legal. Além disso, temos os animais que podem ser símbolos de famílias. Normalmente eles têm a ver com a mitologia pagã do local onde essas famílias se instituíram. Nem todos aqui são animais, como vocês podem ver nessa imagem. Tem o cavaleiro aqui, Há símbolos heráldicos que podem ser inseridos no brasão. Eles podem ter significados reais perante a heráldica em si, ou eles podem ter significados perante uma simbologia pagã, a qual depois já não tem mais tanto sentido, porque a sociedade virou cristã a partir de determinado momento da Idade Média, mas que já era símbolo da família enquanto ela era pagã. Isso é uma prática muito comum, e aí se mantém o símbolo apesar da família ter sido cristianizada. Isso é um detalhe importante. A minha família, por exemplo, é o dragão aqui. Vocês veem abaixo do leopardo e acima do crânio de bode. Esse é o símbolo da minha família e de muitas outras famílias nobres e reais. O dragão que eu desenhei aqui para fazer o meu brasão especial não é o mesmo, porque eu quis testar minha habilidade de desenho, fazer uma coisa diferente. E não ficar uma coisa tão igual exatamente eram os da Idade Média. Mesmo porque eu gosto de desenhar, né? Mas não sou tão bom desenhista. Aí, agora que fizemos isso, que falamos sobre essa parte dos símbolos heráldicos internos, vamos falar sobre a parte da decoração externa do brasão.
Como vocês estão vendo essa imagem aqui, ou nessa outra, ou na outra que ainda vou mostrar em breve, e tem essas coisas. Pode ser um elmo decorado em cima do brasão com uma flâmula em volta, ou pode ser um animal simbólico em volta do brasão. As duas formas eram muito comuns de decoração externa do brasão. E, como vamos dizer, é uma simbologia importante até, né? Para falarmos sobre... Era muito mais decorativo do que qualquer coisa, mas enfim. Os brasões também têm utilidade decorativa, além de todos os seus significados que estão por dentro do escudo. E essas partes poderiam guardar significados também. Por exemplo, o animal poderia ser o mesmo animal heráldico do brasão, o animal que está por fora. E isso, certamente, simbolizaria a herança pagã da família. Uma outra flâmula seria uma mera decoração, mas as pessoas gostam de decoração, então não tem nada de errado nisso. Há negócios como esse brasão aqui, ó. Esse é o brasão que eu falei, da família real portuguesa, brasileira, ou coisa assim, após ser destronada. Tá vendo como tem o lambel no meio? Aqui, essa parte aqui no meio que é o lambel, em cima dos escudos azuis ali? Era isso que eu falei. Por estar destronada, ela tem esse novo símbolo no brasão. Mas além disso, reparem as sérpias, não são dragões, que dragões têm 4 patas. Dragões têm 4 patas e não parecem e não parecem ter cauda de serpente assim. Então são sérpias esses daqui. As sérpias são uma simbologia, talvez, de um paganismo antigo que existiu em Portugal, nessa família pelo menos, antes dela se tornar cristã e assumir Portugal. A coroa aqui em cima também é uma decoração de que ela é ou foi uma família real. E aí tem a decoração aqui embaixo, os símbolos de Portugal e do Brasil, né? Brasil à esquerda, Portugal à direita. E essa é uma análise importante, assim, interessante para vocês entenderem as coisas. E eu acho que por esse vídeo expliquei razoavelmente bem tudo o que eu poderia explicar sobre brasões. No vídeo de amanhã, provavelmente, eu falarei como montar o seu brasão. Farei um tutorialzinho envolvendo alguns softwares aqui, filmarei minha tela e gravarei com o microfone meu áudio, como estou fazendo agora, né? Enfim, né? Acho que por esse vídeo está o suficiente. Expliquei bem sobre os brasões, assim, o funcionamento deles internos, interno a eles, não externo a eles, assim. E é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Obrigado e tchau.